7, o que encontramos na palavra de Deus: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de raiva e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. E deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a uns homens valentes do seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente, que a chama do fogo matou os homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro do fogo. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos, do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, que todo povo, nação e língua, que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra feita aos nossos corações. Assentai-vos, amados irmãos. Nós falamos nos domingos anteriores a respeito dessa história tão linda, narrada pelo próprio Daniel. No capítulo 1, nós encontramos Deus manifestando o seu poder, usando a história, usando a vida de um rei ímpio, para realizar o seu propósito na vida do seu povo. Era um rei incrédulo, um rei mau, um rei idólatra. Mas Deus usou esse homem incrédulo para mostrar que ele é Senhor de todos. Ele controla a vida de todos. Não há ninguém que não esteja sob o seu controle. Não há ninguém que escape aos seus olhares. Deus queria mostrar ao povo da Babilônia que, apesar dos judeus terem saído da sua terra para viver na Babilônia como escravos, como cativos, esses escravos, eles tinham um Deus a quem eles serviam.
Ainda que o exército da Babilônia fosse poderosíssimo, ainda que o rei Nabucodonosor fosse poderosíssimo, nenhum poder seria suficiente, seria capaz de anular ou vencer o poder de Deus. É esse poder que garante à igreja chegar a 95 anos com tantas bênçãos. É o poder de Deus que nos capacita para grandes realizações. Não é a vida de nenhum pastor, nem do pastor Petrovski, até o último pastor, o seu pastor. Nós somos tão somente uma gota d'água no oceano maravilhoso que é o poder de Deus. Nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus. Deus estava provando que até o incrédulo ele controlava, até o incrédulo ele usava como ele quisesse usar. Se ele pode usar o incrédulo, se ele pode dominá-lo, imagina o que ele pode fazer conosco e através de nós. Imagina o que ele pode fazer com a igreja e através da igreja. Então, o primeiro capítulo deixa muito claro que o propósito do capítulo é mostrar o propósito de Deus na vida do seu povo, manifestado através de um rei ímpio. Mas Deus também apresenta naquele mesmo capítulo 4 jovens: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que, uma vez chegados como cativos, tornaram o nome próprio dos babilônicos. A mudança de nome não fazia diferença para a vida daqueles homens, porque o que lhes interessava era manifestar a sua fidelidade, a sua dependência, o seu amor pelo Deus a quem eles aprenderam a servir e a quem eles serviriam, ainda que fosse necessário entregar a sua própria vida. O capítulo 2 nos dá outra demonstração. Agora, no capítulo 2, que nós iniciamos e lembramos, hoje pela manhã também, é Daniel que é chamado para ser desafiado. Ele desafia o rei, mas ele também é desafiado. O rei tem um sonho. Ele chama os magos, ele chama os astrólogos, ele chama os caldeus, ele chama os sábios, chama todas as pessoas que recebiam para isso, era o seu trabalho, era o seu ministério, era a sua função. Eles foram chamados, mas declararam a sua incompetência. Eles disseram: nós não temos, mas não só nós, ninguém na face da terra tem poder para contar o que o rei pedia, que eles contassem o sonho que ele tivera durante a noite. Ainda mais, além de contar o sonho, o rei queria que os sábios contassem a interpretação. Se não podiam contar o sonho, como contar a interpretação? O rei então determinou que eles fossem mortos. Fossem mortos porque eles recebiam para isso. Mas declararam a sua incompetência. Então todos os sábios, todos os astrólogos, todos tinham que morrer. Quando Daniel tomou conhecimento do decreto do rei, agora ele se apresentou a Arioque, o oficial do rei, e disse: olha, deixa eu ir até o rei, que eu vou falar com o rei para não fazer isso, não matar nenhum sábio, porque eu sirvo a um Deus que pode contar, pode resolver a situação de Nabucodonosor. E o oficial permitiu que Daniel chegasse até o rei, e o Daniel falou com o rei: olha, não mate ninguém. Eu também não posso dizer qual é o sonho. Eu também não posso interpretar o sonho, mas eu sirvo a um Deus que conhece tudo. Eu sirvo a um Deus que sabe tudo. Eu sirvo a um Deus que sabe qual é o seu sonho e qual é a interpretação. Eu não vou interpretar, mas Deus vai interpretar por meu intermédio. Que bênção! Quando o crente tem absoluta confiança em Deus e prova a sua confiança em Deus, desafiando
autoridade sobre si, como Daniel fizera, desafiando o rei, dizendo: olha, eu vou interpretar, porque Deus, a quem eu sirvo, ele vai me contar o seu sonho. E Daniel começou a contar o sonho e contou a interpretação. E na interpretação, Daniel falou para o rei que o que ele sonhara era com uma grande estátua. Uma estátua esplendorosa, uma estátua maravilhosa. Como era essa estátua? A estátua tinha uma cabeça de ouro fino. A estátua tinha peito e braços de prata. A estátua tinha quadris e pernas de ferro, de bronze. Os pés eram de ferro e de barro. Mas como os pés eram de ferro e de barro, eles eram inconstantes. Eles não garantiam nenhuma segurança. Vinha uma pedra que saía da montanha e tocava na base, que era o pé que era de ferro, o pé que era parte de barro, era esmiuçado com toda a facilidade. Aquela pedra veio sem mão nenhuma, para dizer ao rei que aquela pedra significava o reino de Deus. Só a palavra de Deus teria poder para fazer tamanha destruição. O rei ficou boquiaberto com a palavra de Daniel, que falava em nome de Deus. Todos pensamos: graças a Deus o rei se converteu. Não, senhores, ele não se converteu. Ele somente estava sendo usado por Deus para que o poder de Deus se manifestasse. Então o rei fez o seguinte: mandou um decreto para se espalhar por todo o seu reino. A partir de agora, todo o povo é obrigado a servir o Deus de Daniel. Era um decreto do rei. O povo não ia seguir a Deus, o povo não ia servir a Deus, o povo não ia adorar a Deus por vontade própria. Eles iam adorar a Deus por ordem do rei, por decreto real. E Deus não recebe louvor de ninguém por obrigação. Deus só recebe a nossa adoração quando ela parte do fundo do nosso coração. E é para isso que a igreja existe, para proclamar o reino de Deus, para proclamar o poder desse Deus a quem nós servimos, para proclamar a mensagem desse Deus que é a cabeça da igreja. É para isso que a igreja existe. E é por isso que, como igreja, nós vivemos 95 anos absolutamente fiéis a essa missão dada pelo nosso Deus, pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Nabucodonosor fez um decreto. Todos do reino seriam obrigados a servir o Deus de Daniel. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, desavisadamente, nós imaginamos que bênção, o rei se converteu. Não, senhores, o rei não se converteu. A prova é que, no capítulo 3, agora nós encontramos que o rei mandou construir uma estátua. A estátua do seu sono tinha cabeça de ouro. Agora a estátua que ele mandara construir era toda de ouro, não só a cabeça. Agora ele sabia que um pé de barro, um pé de ferro seria destruído facilmente. Então ele não mais se preocupou nem com ferro, nem com prata, nem com bronze, nem com barro. Ele se preocupou em fazer uma estátua de ouro. E ele começou a ter o seu coração, a sua mente, imaginando a sua grandeza. Então ele agora estava se apresentando não apenas como o rei da Babilônia, mas como o Deus da Babilônia. Então ele manda construir uma estátua de ouro. Ele chama todas as autoridades,
O texto escriturístico nos fala de que foram convidados sátrapas, prefeitos, governadores, todas as autoridades de todo o reino para se apresentar. Para quê? Para adorar, para inaugurar pela adoração, o Deus, a sua estátua que representava a sua própria vida, ele se apresentando como Deus. E todas as autoridades vieram. Mais do que isso, para a inauguração da estátua, ele mandou que toda uma orquestra adredemente preparada para aquele momento. Então a Bíblia diz que todos os instrumentos conhecidos no mundo de então fariam parte dessa orquestra que tocaria para a inauguração da sua estátua de ouro. A orquestra está preparada. Quando a orquestra começar a tocar, há uma ordem do rei. Todos hão de adorar a minha estátua. Quando a orquestra começar a tocar, todos vão se ajoelhar e todos vão adorar a estátua. Estava na mente de Nabucodonosor uma hora esplendorosa, uma hora maravilhosa, uma hora que se tornaria inesquecível. Preparou todo o ambiente para esse momento. Mas havia 3 crentes que eu gostaria que fossem membros da primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. 3 jovens. Naquela multidão, havia 3 jovens. Os irmãos imaginam uma multidão ajoelhada e 3 jovens em pé. Não, nós não ajoelhamos. Afinal de contas, o seu líder, no primeiro capítulo, versículo 8, ele falou assim: eu não vou me contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Nada que vier do rei, nada que vier do mundo vai me atingir. Eu direi não. Venha o que vier, eu direi não. Eu não vou me contaminar. Aqueles 3 homens, aqueles 3 jovens, se lembraram de Daniel, que disseram: nós não vamos nos contaminar. E a ordem do rei era que se ajoelhasse. A ordem do rei é que adorasse a imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé. Nós não fazemos isso. Não fazemos nada que possa entristecer o nosso Deus. Aí as autoridades foram para Nabucodonosor. Se ouviu 3 jovens lá. Aqueles cativos que vieram de Jerusalém, eles não cumpriram a ordem do rei. Um absurdo. É ordem do rei. Ninguém tem condições de desobedecer a ordem do rei. Apresentaram Sadraque, Mesaque, Abednego a Nabucodonosor, e ele falou assim: é verdade o que estão me contando? Eles disseram assim: é verdade sim, porque nós não vamos cumprir a ordem de rei nenhum, a não ser do nosso Deus. Nós não vamos cumprir ordem de Deus nenhum, porque para nós não existe outro Deus. Para nós existe um só Deus. Nabucodonosor falou para ele: olha, acho que vocês não estão entendendo muito bem. Vou dar a você uma segunda oportunidade. Eu vou convocar a orquestra. A orquestra vai tocar outra vez. E quando a orquestra tocar outra vez, toda a Babilônia vai se dobrar ante a estátua. E se vocês quiserem aproveitar esta chance, vocês não serão jogados na fornalha. Mas se vocês persistirem e confiarem nesse Deus que vocês não devem confiar, então veja uma coisa: vocês serão jogados na fornalha. Só que
a fornalha estará 7 vezes mais forte. Eu já mandei com que a fornalha ficasse 7 vezes pior do que está. Se vocês insistirem em obedecerem ao que vocês chamam de seu Deus, vocês não têm outra chance, porque vocês serão jogados na fornalha. Sabe o que aqueles homens disseram? Ó rei, nós não vamos atender. Nós vamos atender o nosso Deus, porque nós temos certeza, eu vou repetir, nós temos absoluta certeza que o nosso Deus vai nos livrar. Mas não parou aí. Ele falou, se ele resolver não nos livrar, o nome dele deve ser glorificado. Nós vamos ser mortos com a maior alegria, porque nós estamos dando a nossa vida pelo nosso Deus. Não é por ninguém, por nosso Deus. Nós temos certeza que ele vai nos livrar. Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se ele não quiser livrar, não tem problema. O que nos interessa mesmo é fazer a vontade dele, qualquer que seja ela. Meus queridos irmãos, minhas queridas ovelhas, vamos colocar no nosso coração o que há de nos empurrar, o que há de nos levar avante, é a convicção de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nada vai nos abalar, nada vai nos impedir de sermos obedientes, de vivermos inteiramente para o Deus que nos salvou, para o Deus que entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Nós vamos caminhar como igreja, firmes, resolutos, decididos a dar a nossa própria vida, se necessário for, para que o nome de Deus seja glorificado. É isso que se espera de uma igreja. Não precisa ser uma igreja de 95 anos, uma igreja de 1 ano, uma igreja de 2 anos, de 200 anos. Não interessa o tempo que ela exista, mas por ser igreja de Cristo, deve ser igreja constituída de membros como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pessoas prontas para esqueci o nome. Abominar o pecado. Pessoas prontas para odiar o pecado. O pecado não pode fazer parte do nosso dia a dia. Nós não podemos conviver com o pecado. O pecado não pode ser uma coisa recebida com naturalidade da parte do crente e da parte da igreja. Nós precisamos estar prontos, meus irmãos, para pagarmos o preço do pecado. Se nós optarmos por vivermos no pecado, devemos pagar o preço da nossa decisão. Não é de 1 nem de 2, é da igreja. A igreja vai avançar somente se zelar pela riqueza da sua vida espiritual. Ninguém que se preocupa em ser espiritual. Uma igreja espiritual é uma igreja que não vive dando shows. É a igreja que não vive oferecendo o impossível do ponto de vista carnal. A igreja que quer crescer é a igreja que está pronta a qualquer coisa para crescer sob o comando, sob o domínio do Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. É isso que se espera da igreja. É isso como seu pastor, como pastor da igreja, eu quero que você seja. Podem cobrar de mim também. Não estou mandando que a igreja seja e eu leve a minha vida de qualquer maneira, não. Eu posso ser provado, posso ser testado. Eu estou pronto a dar a minha vida para zelar pela vida como ministro do Evangelho, como pastor da igreja, mas em primeiro lugar como crente.
Não se perturbem, porque nós estamos prontos a dobrar o nosso joelho, fazer a igreja crescer de joelhos. A igreja verdadeira não cresce com velocidade de infantaria. A igreja verdadeira, ela cresce de joelhos, ela avança de joelhos, porque ela se preocupa com oração. É a oração que deve mover a igreja. É a oração que deve revolucionar a igreja. É a oração que deve fazer de nós, crentes, absolutamente prontos para testemunhar de Cristo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Eu fico emocionado quando eu leio Daniel. Eu fico impactado quando eu penso em 3 jovens que tinham tudo, meus irmãos. Pensem bem, são escravos. Eu disse pela manhã, escravo não tem direito a nada. Escravo é escravo. Ele não tem direito a nada. O único direito que ele tem é não ter direito. Ele não tem direito a nada. Esses escravos podiam aproveitar, meus irmãos. Vou morar no palácio. Eu vou comer com o rei. Eu vou estar na mesa do rei. Imagine que como eu vou ser importante. Eu vou ser gente que vou ser cortejado por toda a Babilônia, porque eu vou estar lado a lado com o rei. Eles disseram, não, nós não queremos isso. Nós queremos estar aqui sim, para impactar o rei, para dizer ao rei que nós somos imbatíveis. Não que nós o sejamos por natureza, nós somos imbatíveis por causa do Senhor a quem nós servimos. É para isso que a igreja existe. Estou preocupado, meus irmãos, não devemos nos preocupar com o número de membros de igreja. Não precisamos nos preocupar com a igreja superlotada. Pode, deve estar, mas de pessoas que vêm à igreja para adorar a Deus. Adorar a Deus. Adorar de verdade. Na minha cabeça, na minha vida, não vai haver chance para envergonhar o Evangelho. É isso que acontecia com esses 3 jovens. Eles diziam, nós só servimos ao Deus que vai, meus irmãos, não é que nos livrou. Não, senhores. Ainda não aconteceu. Nós servimos ao Deus que vai nos salvar da fornalha. Não é do que nos salvou, não. É do que vai nos salvar. Ele estava já garantindo para o futuro uma vitória. Ele vai nos salvar. Mas, na hipótese dele não querer nos salvar, é porque ele tem um propósito para nós. Então nós estamos prontos para a sua glória, para a sua honra, morrer por ele. Você está pronto para viver essa vida espiritual? Independente de denominação, independente de que igreja você seja, você está pronto para dizer, daqui para frente eu vou fazer tudo para ser assim. Eu vou estar comprometido com Deus. As minhas decisões vão ser todas em função da vontade de Deus. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada, 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 nada. Eu estou pronto a fazer isso agora. Hoje nós estamos comemorando o aniversário da igreja. Nós temos outros pontos ainda para o programa de hoje. Mas eu não quero terminar essa mensagem sem dar a você uma oportunidade de imitar esses 3 homens extraordinários. Estou falando desses 3, porque nesse capítulo 3, nós não temos a pessoa de Daniel. Daniel parece que escreveu esse livro dizendo assim, olha, eu vou reservar um capítulo especial para 3, que são meus companheiros de oração. São meus amigos, que como eu, eles são incapazes de desobedecer a Deus. Não sei se nós vamos cantar.
Vamos cantar o hino aí que os irmãos vão escolher, mas eu quero que os irmãos orem. Os irmãos orem para os irmãos mesmo. Gente, é hora de nós nos comprometermos com Deus. Eu pedi domingo passado que os irmãos fizessem uma oferta para a construção do edifício de educação religiosa. Uma oferta financeira. Mas, meus irmãos, minha preocupação, eu nem estava preocupado com quanto íamos apurar, só queria dar uma oportunidade aos irmãos de dar um presente à igreja, dando uma contribuição para a construção do templo. Mas eu não estava nada preocupado, meus irmãos, com quanto nós íamos apurar. A oferta maior que Deus pode receber de você é a sua decisão. Sua decisão de ser um crente diferente. Vamos começar, meus irmãos, agora as comemorações do centenário da igreja, daqui a 1825. Se a minha matemática não está falhando. Daqui a 5 anos. Daqui a 1825 ou 26 dias, se for algum ano bissexto, nós vamos ter o nosso centenário. Meus irmãos, o que me interessa é a sua vida espiritual, não é o seu dinheiro. Seu dinheiro é só consequência. Só consequência. Eu quero a sua vida espiritual. Você está pronto para dizer, pastor,